Fala pessoal, beleza? Estamos chegando aqui com mais um vídeo no canal do Mídia Esmeraldina, esse canal independente e voltado para você, torcedor do Goiás Esporte Clube. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui para falar sobre as saídas do Ivan Torres e do Martin Ria, os dois estrangeiros aí que estavam no Goiás e que foram pouco aproveitados e, enfim, foram dispensados, rescindiram os seus contratos e agora estão livres aí no mercado para assinar com outro clube, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre esses estrangeiros e também sobre algumas outras possíveis saídas aí que a gente vai ter. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha também, seu joinha importante, seu like, né, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e, claro, o seu comentário. Deixe o seu comentário também sobre o que você achou da saída desses jogadores em específicos desses estrangeiros. Vou fazer minha análise aqui, vou dar minha opinião, galera, porque é o seguinte, eu acho que as saídas deles até demoraram para acontecer, acho que foram mais que justas, né? O Martin Ria não era aproveitado, jogou uma partida só desde que chegou no Goiás, o que eu realmente acho muito pouco, acho que ele poderia ter jogado um pouco mais, só que ao mesmo tempo que ele poderia ter jogado um pouco mais, eu acho que ele não fez por onde, talvez nos treinamentos, para entrar em alguma partida, porque realmente, cara, você jogar só uma partida nesse time, assim, não ter oportunidade ali nem de figurar direito no banco, ele figurava, ele realmente era relacionado para pouquíssimas partidas, é porque tinha algum problema. Ele estava com algum problema de adaptação, ele não estava ali se encaixando no modelo de jogo, não era problema de lesão, né? Até porque ele não estava no DM, mas algum problema de adaptação ele teve, né? E o Ivan Torres já teve ali mais oportunidades, jogou 12 partidas com a camisa do Goiás, fez um gol só, que foi pelo Campeonato Goiano, mas é um jogador assim que se mostrou muito limitado, se mostrou também com uma dificuldade de adaptação ao modelo de jogo, ao estilo do futebol brasileiro, não deu conta de jogar aqui, essa é a verdade. E aí a gente vai voltar naquela questão que eu já tinha até falado em uns outros vídeos, da dificuldade que o Goiás tem em fazer com que esses estrangeiros se adaptem ao futebol brasileiro, se adaptem ao estilo de jogo. É um processo que o Goiás, não é de hoje que o Goiás tem essa dificuldade, mas é um processo que o Goiás precisa evoluir mais e ele tem dificuldade em evoluir nesse sentido, tá? Realmente eu entendo as dispensas dos dois, entendo, porque são jogadores ali que não estavam conseguindo se adaptar e você agora precisa de jogadores que cheguem para jogar, que se encaixem no modelo, no sistema ali de jogo que o treinador pede, né, que entenda ali a dinâmica de uma Série B, né? E são jogadores ali que não têm experiência aqui no futebol brasileiro e, enfim, não conseguiram jogar. O Martin Ria, eu fiquei até bastante chateado com a situação dele, porque ele, quando jogou pelo Atlético Mineiro, ele teve a mesma dificuldade. No Atlético Mineiro, ele também só jogou um jogo. E aí ele voltou para o Uruguai. Quando ele volta para o Brasil para vestir a camisa do Goiás, ele inclusive fala na coletiva de apresentação dele que ele voltou mais maduro, que ele, enfim, sabe melhor do que fazia em campo pelo futebol brasileiro agora para ter mais oportunidades, mas isso não aconteceu. Ele só jogou um jogo só, né? Ele não conseguiu se adaptar nem com o Zé Ricardo e também nem com o Zanardi. Foi uma contratação, inclusive, que foi pedida pelo Agnello e o Ivan Torres a mesma coisa. São dois jogadores ali que não foram aproveitados da melhor maneira, mas também que, enfim, não dava mais para segurar esses jogadores aqui porque eles não iam realmente agregar em nada. O Ivan Torres, esse aí já não pode reclamar de falta de oportunidades, porque ele realmente teve. E ele realmente não deu conta de jogar pelo meio, quando entrou também pela ala esquerda em alguns jogos não conseguiu jogar. Enfim, você querer ter muita paciência num momento em que o Goiás precisa de jogadores que cheguem para jogar. E essa é a mentalidade lá e eu acho que é a correta. Então não tinha como manter mais esses atletas em questão. Tem outros jogadores em saída, que é o Brenner Culano, que está saindo por empréstimo, né? O Lucas Andrino falou que ele tem uma proposta de empréstimo. E assim, eu acho que vai ser bom para ele. O Brenner Culano já é um cara mais esforçado, mas é um cara que para mim é bem limitado. Bem limitado, assim, acho que o Goiás precisa de novos atletas, precisa de atletas aí que realmente também se encaixem no estilo de jogo, assim, e que sejam mais rápidos. Ele é um jogador pesado, é um centroavante meio clássico, né? E nesse modelo de jogo do Zanardi, o Goiás não joga com centroavante clássico. Então é muito difícil também para que ele jogue e jogue bem. Apesar dele ser mais esforçado que, para mim, o Ivan Torres, por exemplo. Em questão de comparação, assim, de vontade dentro de campo, de ser um pouco mais ousado. Mas ele é limitado. E então eu acho que, por ser um jogador que o Goiás renovou recentemente, o Goiás não rescindiu com ele. O Goiás vai emprestar ele para um outro clube. E esse clube provavelmente é um clube da Coreia do Sul, que pode ser bom para ele. Ter uma outra experiência em outro país, enfim, para voltar melhor, né,
para essa nova etapa aqui no Goiás. E tem outros jogadores aí que podem sair, que é o Ian Souto, o Cristiano, o Sidmar, o Johnny Lucas, o Ian Lucas. E aí vocês podem reparar que não são jogadores que essa atual diretoria trouxe, né? Essa atual diretoria trouxe jogadores ali que realmente se encaixam ali no sistema de jogo do Zanardi. E pouquíssimos jogadores que o Agnello e o Zé Ricardo trouxeram no início do ano, ou até jogadores que já estavam no Goiás, estão conseguindo se encaixar nesse sistema. Pouquíssimos, assim. O Ian Lucas é um jogador que veio por conta do Agnello e não deu certo, assim, um jogador bem limitado mesmo, bem fraco. Johnny Lucas já é um jogador que veio na era do Arley, não deu conta de jogar, em nenhum momento aqui no Goiás ele deu conta de jogar. Cristiano também foi uma contratação que veio a pedido do Zé Ricardo, não deu certo, não conseguiu se adaptar bem, não conseguiu jogar o que ele prometia, né, o que se esperava dele. Né? O Sidmar já é um zagueiro que, para mim, também é um jogador que veio da era do Arley, mas ele é um jogador que sofreu muito com as lesões. Eu acho que ele é até um bom zagueiro, tá? Eu acho que ele é um bom zagueiro, mas ele sofreu muito com as lesões, assim, e não teve sequência. E não dá pra você ficar mantendo o jogador ali que vai ficar no DM o tempo todo, né? Claro que ele não machuca porque ele quer, mas você precisa ali abrir espaço para que outro jogador chegue. Então, a saída do Sidmar ali, ela é importante também. Esses jogadores, todos que eu citei, são jogadores que ou já estavam no Goiás desde o ano passado, desde 2 anos atrás, ou que chegaram no início do ano e não conseguiram vingar. São poucos jogadores que vieram no início do ano e que estão rendendo. O Edson, que continua como titular, que continua sendo utilizado. Luiz Henrique continua sendo utilizado, ganhou espaço, apesar de que eu acho ele limitado também, né? Mas ele continua sendo utilizado. O Juninho também, o Paulo Baia, enfim, são 4 jogadores só que eu citei. 4 jogadores. O resto, pelo menos não estou me lembrando de nenhum mais agora, não estão sendo jogadores aí que estão sendo aproveitados, né? A maioria não está sendo aproveitado. O Goiás está querendo se livrar aí de alguns jogadores. Eu ainda acho que uma barca maior aí vai acabar acontecendo. Vamos ver se o Pedrinho vai ser emprestado. Acho que o empréstimo talvez faria bem para o Pedrinho. Ou se ele vai ser utilizado no Sub-20. Né? Ele estava jogando uma partida pelo Sub-20. Inclusive até fez gol. Né? Então, às vezes, voltar para o Sub-20 ele, porque no profissional ele não está dando conta. Mas, de qualquer maneira, são jogadores aí que o Goiás está tentando aí abrir um espaço para que chegue outros reforços. E eu acho importante. Porque nesse momento a questão é trazer jogadores com adaptação. E eu fico triste aí pela saída dos 2 jogadores estrangeiros, porque toda vez que vem um estrangeiro, a torcida cria uma expectativa com ele, tem muito mais paciência, inclusive, com o estrangeiro do que com o brasileiro, né? Tem essa cultura daqui, isso é fato, mas de qualquer maneira não dá mais para esperar. Nesse momento, o que o Goiás precisa é de jogadores que cheguem para jogar, que consigam jogar, que entendam o sistema de jogo do técnico, do diretor de futebol, e aí esse é o perfil de jogador que ele precisa trazer. Então, o Goiás também não pode ter um elenco inflado, né? Você não pode ali ter 40 jogadores no elenco, você tem que realmente ali abrir espaço para que outros atletas cheguem, e esse é o momento ali que esses outros atletas precisam chegar. Então, vamos aguardar agora as contratações. Essa é a minha opinião aí sobre a saída desses jogadores. Eu quero saber a sua também. Coloca aqui nos comentários. Deixe o seu like no vídeo. E, claro, se inscreva no canal do Mídia Esmeraldina, caso você ainda não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Depois a gente volta aí com outro vídeo aqui no nosso canal. Beleza? Valeu, um abraço. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, a nossa voz não pode acabar. Valeu, um abraço.